Da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Verdão de tanta gente, com Leandro Boldaquian. No Palmeiras, Tomás, a quinta-feira marcou a volta do Verdão às atividades. Rolou treino pela manhã, vai rolar outro à tarde, né? Treinamento em 2 períodos para o retorno dos jogadores após 3 dias de folga e a preparação começando para o duelo contra o Vasco da Gama na semana que vem. Sábado tem um jogo treino marcado às 10 horas da manhã na Academia de Futebol. O Abel Ferreira vai testar, né, as formações, as substituições dos jogadores que estão fora, vai iniciar o período pós-Hendrick, já que o atacante não volta mais para o Palmeiras, então a briga no ataque vai ser grande. Gustavo Gomes na seleção paraguaia abre espaço também na zaga, deve jogar o Luan, mas o Luan também está em vias de fechar contrato com a América do México, então tem muita movimentação de mercado para o Palmeiras ainda nessa metade de temporada. Espera-se um mercado bastante aquecido, né, pelos lados da Academia de Futebol. Aquecido também está o mercado para a contratação de jogadores jovens, né, de crianças basicamente. Lucas Flora, de 10 anos, e o Kevin Wallace, de 10 anos também, estão fechando com o Palmeiras, né, contratos aí de formação. Na verdade, o primeiro contrato de formação só pode ser feito com 14 anos. É bom que se esclareça, porque não há aliciamento, né? São crianças que depende muito dos pais, onde eles querem jogar, né? E o Palmeiras, através do seu diretor João Paulo Sampaio, né, tem feito essa estratégia. O Palmeiras tem tentado buscar jogadores dessa idade para formar não só na parte tática e técnica, mas também o caráter do adolescente, depois do jovem e, consequentemente, do homem na formação. Então, o Verdão tem atuado com uma certa agressividade no mercado para captar esses jovens talentos e, por mais que os clubes reclamem, não há o que fazer, porque não há, né, uma regra, uma cláusula, não há contrato profissional para ser rompido, né? Todo ano você tem que fazer a renovação de contrato com esses jogadores e não foi o caso nem do Lucas Flora, nem do Kevin Wallace, os jogadores que farão parte aí do elenco do Verdão, sub-11, né, com 10 anos de idade, chegando à equipe Alviverde. E aí a questão, né? O Lelê traz a informação, né, do ponto de vista do Palmeiras, traz a palavra dos dirigentes do Palmeiras. Para o Palmeiras não há aliciamento. Para você, uma criança de 10 anos que vai para um outro time, está jogando num time, vai para outro time ganhando mais, você entende como aliciamento ou entende como um direito da família do menino de simplesmente ver o que é melhor para eles? Eu acho que é uma questão muito difícil, porque eu, por exemplo, não conheço a família, né? A família aceita algo que pode ser muito importante para ela. Porque ninguém sabe o que vai acontecer com esse garoto, né? Ele tem apenas 10 anos, né? Então não existe nenhuma coisa, nenhuma situação ilegal. Ilegal não tem mesmo, como o Leandro acabou de colocar no noticiário dele, né? Agora, a gente pode discutir a situação, mas eu me coloco no lugar da família, por exemplo. É uma situação bem embaraçosa, porque assim, é uma responsabilidade que você joga numa criança de 10 anos, porém, ele estava num clube e veio um outro e oferecer algo que é muito importante para a família, porque ninguém sabe se esse garoto vai vingar ou não. E a gente não sabe as condições dessa família. Então pode ser ali algo valiosíssimo para todos eles, por mais que esse garoto não vingue depois. Isso pode ser valiosíssimo, inclusive para o futuro desse garoto. Eu acho um tema bem complexo, bem complexo. Eles brincam comigo, é difícil, né? Mas é essa situação, né? Qual é a realidade dessa família? Como vive essa família? O que passa essa família? Né? Será que a gente ali no lugar deles, se viesse uma proposta desse tamanho, não faria a mesma coisa? A gente precisa entender um pouco melhor toda essa história, né? A gente já sabe dessa transferência do garoto, já aconteceu, ele é jogador do Palmeiras agora. Né? E por muito mais dinheiro, 5 vezes mais dinheiro, né, Tomás? A gente trouxe ontem. Na verdade, o salário, né, ajuda de custo, né? Não tem salário. Ajuda de custo parece que é o dobro. Mas falava-se, um diretor do Corinthians das categorias de base falou em luva de R$200 mil. O Palmeiras nega. Então tem algumas questões aí que a gente ainda não sabe. Mas são escolhas, né? Ele teve a oportunidade, a família topou, aceitou e hoje ele tá no Palmeiras. E eu acho que para eles, para essa família, com certeza, esse dinheiro deve mudar a vida deles para melhor. Né? Senão não teria feito. Então acho que a gente tem que ter calma na hora de julgar uma escolha. Vamos ver. Agora, é uma promessa, não deixa de ser.
penso que a discussão não é essa. O que a família vai fazer? A família, claro, vê o lado dela. A discussão é a postura da diretoria do Palmeiras, na minha avaliação. Se eu sou o pai do menino e acho que vai fazer muita diferença na minha vida, e provavelmente vai fazer na vida deles, ao invés da ajuda de custo de 7 passar a ser 15, eu levo meu time para outro time. A não ser que tenha alguma promessa lá atrás, que tenha algum tipo de acordo, alguma coisa apalavrada, que eu acho que a palavra também é muito importante, óbvio. Agora, se eu sou o diretor do clube, aí eu falo pra você, Renata. Tem um menino de 10 anos no São Paulo, eu sou diretor do Palmeiras, eu não vou atrás do menino de 10 anos do São Paulo. Sabe? Não vou. Eu vou me preocupar com os garotos da base de 16, 17, 18, 10 anos. Mas o São Paulo já veio atrás de um menino de 10 anos do seu clube? Porque assim, o que a gente precisa entender, e nós não temos essa informação, mas se existe um acordo entre eles. Se começou errado por uma outra parte, essa outra parte também está errada. Porque, por exemplo... Eu acho que foi exatamente o que eu falei ontem na segunda edição. Deveria haver um tipo de acordo, um entendimento entre eles. Gente, concordo. É uma criança de 10 anos... Eles vão começar a tirar as crianças, uma de 10 vai pro Palmeiras, porque, assim, o São Paulo vai tirar uma de 11 do Santos. Isso não existe. A diretoria do São Paulo foi criticada, o presidente Júlio Casares foi buscar informações. Por que o Endrick saiu da base do São Paulo com 10, 11 anos para jogar no Palmeiras? Entendeu? Sim, mas aí, segundo a Renata aqui, pelo que eu lembro também, ele foi dispensado. O São Paulo não fez muita questão, pelo menos a informação que veio é que o São Paulo não fez muita questão. Não é que dispensou o menino, mas ele cogitou sair, mas tudo bem, vai pra lá, segue sua vida e tudo bem. Não deram valor. Então, nesse caso... É diferente. É diferente. É diferente. Mas assim, eu acho que a gente precisaria entender um pouquinho melhor se existe um acordo ou algo apalavrado, porque não existe nada ilegal, certo? Mais uma vez colocando, não é nada ilegal, mas poderia haver um acordo ali, uma situação acordada entre os clubes. Acho que não tem, né? Porque acho que o Palmeiras não faria isso se tivesse, né? Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Né? Imagino que não. Ó, esse exemplo aqui é diferente, né? Se o Barcelona não tivesse levado o Messi, paga o tratamento que o time dele não quis pagar, o que teria sido dele? Foi imoral? Não foi nada imoral. Não foi nada imoral. Deja, muito obrigado pela mensagem. Era uma questão de saúde. O Messi precisava de um tratamento para poder crescer, para poder ser jogador, e o News Old Boys não tinha como arcar, ou não quis arcar com esse tratamento. É uma questão totalmente diferente. O Barcelona, ele investiu, levou o Messi, tirou o Messi do país dele, né? Fez ele atravessar o oceano, ir para Catalunha, na Espanha, pagou salário para o pai dele, arrumou emprego para o pai dele. É uma questão absolutamente diferente, totalmente diferente. Aqui, e assim, o menino tem 10 anos, infelizmente, o que eu vou falar, a chance dele não dar certo é muito maior dele dar certo, como qualquer... É uma loteria, o cara pode ser um Pelezinho com 10, com 11, com 12, com 13, com 14. A chance de não dar certo no futebol é muitas vezes maior do que dá certo, né? Os exemplos estão aí, você vê milhões tentando, e desses milhões, milhares que são bons demais, e dezenas deles apenas dão certo. É assim que funciona, no futebol e na vida, né? Então, só que se for verdade essa informação dos 200 mil reais, eu acho que a gente está passando de todos os limites, pensando numa criança de 10 anos. É a maneira como eu penso. Fala, Melo, fala. Em relação a esse assunto, foi dito pelos familiares do garoto, do Flora, que foi plano de carreira. Né? Ele aceitou a proposta do Palmeiras, não se falou em dinheiro, né? Dizem que foi plano de carreira. E convenhamos, se você tem um filho de 10 anos, ele não vai parar de jogar futebol ou no Corinthians, ou no São Paulo, ou no Palmeiras, se tratando da idade dele. Ele vai continuar jogando. Tá? O destino do garoto é ser jogador de futebol. Se você tem um filho e você vê lá que tá jogando no Corinthians, você vê a bagunça que é o Corinthians, você vê as categorias de base do Corinthians, e principalmente a Sub-20 agora, que dizem que tinha 75 jogadores, que tem filho de diretor jogando lá toda hora e ganhava 80 pau, o outro filho de diretor ganhava 70 pau em outras ocasiões. Aí você recebe uma proposta do Palmeiras, que vem ganhando absolutamente tudo na base. Trata as categorias de base com um profissionalismo que a gente não viu ainda no futebol brasileiro. O Palmeiras está há anos-luz de todas, inclusive do São Paulo, que tem um belo CT lá em Cotia, da base. O São Paulo saiu muito na frente e o responsável disso se chama João Paulo Sampaio.
né? E a gente, engraçado, a gente reclama muito, né? A gente ouve entrevistas dos jogadores que muitos já até pararam de jogar. Puxa vida, a dificuldade que eu tive quando era criança, não tinha ajuda de custo, foi com muita luta. O meu pai vendia janta para pagar o almoço, vice-versa, deixava de pagar uma conta de luz, nós não tínhamos chuteira para eu treinar. E a gente cansou de ouvir essas histórias. Aí vem um clube, oferece para a família toda a estrutura, porque não é só a grana, não é só o plano de carreira. O Palmeiras vai cuidar desse garoto, que é diferenciado, realmente, é uma pérola, né? Com muito carinho, vai dar o melhor estudo, né? O Corinthians a melhor educação. Também, Melo. Eu não sei. O Corinthians eu duvido. Não, vai botar numa escola lá. Eu não sei se vai ter. Eu não sei se vai ter psicólogo. Eu não sei se vai ter psicólogo para tratar. O Palmeiras toda hora tem reunião lá, toda hora vai um palestrante lá. Antes de ontem teve lá no Palmeiras, categoria de base, uma mulher lá dizendo a violência do homem contra a mulher. Então tem esse tipo de trabalho lá no Palmeiras com as categorias de base. E tem outro lá que vai dar uma palestra pros garotos, pra molecadinha, não é pra adulto, jogador marmanjo, não, barbado profissional. Também tem isso no profissional. Mas eu tô dizendo que no Palmeiras é diferenciado. Pô, esse diretor tá indo na África, pô, prospectar jogadores, né? Então o trabalho lá não tem o que comparar. Em relação ao Corinthians, que é o caso do Flora e Palmeiras. Mas se não tem o que comparar, ele não precisaria receber mais dinheiro para ir para lá, entendeu? Mas Melo? foi plano de carreira, ele vê o que o Palmeiras... Mas não é o que estão falando. Não, o que estão falando é outra coisa. A informação entendi. de ajuda de custo é verídica, fato, pelo que o Palmeiras 15 mil é o dobro. Se é o plano de carreira, e repito, eu não estou criticando a família, tá? Acho até que o pai é que foi atrás, as informações dão conta de que o pai é que foi atrás de outros clubes. Você pode falar de ética ou não, de moralidade ou não, mas é aquilo que o Ivan falou, a Renatinha concordou, você concorda, é a necessidade de cada um. Até aí, tudo bem. O pai procura melhor para o filho, eu não vejo problema. Agora eu entendo que os clubes, se eles começarem começar a tirar jogador da base do outro com 10 anos, vou pagar 5 mil a mais para você, porque é muito mais fácil isso acontecer. A gente não está falando de jogadores de 17, 18 anos que o clube vai ter que pagar milhões para tirar. Vai virar farra, né? Enfim. Pode ser que isso aconteça e seja algo natural. Se você pagar 5 mil já. a mais para um, 7 mil a mais para o outro, vai ser um tirando do outro. Mas mudou o viés do futebol. O futebol lá atrás era outro. Agora a gente está vendo aí. Hoje, cada vez mais se procura jogador de menos idade. O jogador para a Europa de 20, 21 anos já está considerado velho, pô. Tanto é que buscaram o Hendrick com 16, 17 anos, ele foi contratado, agora o Estevão, mesma coisa. No mercado agora. Então é o mercado, mas força do mercado. 10 anos, Melo, a gente está falando de uma criança de 10 anos. Mas hoje cada vez com menos idade, os caras estão indo atrás de novos talentos e quem tem mais, infelizmente, vai se estabelecer melhor. Tem que ter, inclusive. Então é isso. Mudou o viés do futebol. Hoje procurava jogador de 17, 18 anos, hoje estão procurando 14, 10, 11, 12, é isso. Cauã Basile, do Santos. Eu vi um molequinho, cabelo Black Power e tal, igual ao Flora, igual, mesmo estilo. É uma das joias que o Santos está apostando, e ele tem 11 anos. 11 ou 12 anos, o Santos também está apostando, né? Diz que é o novo Neymar da Vila Belmiro. Enfim, cada vez mais os caras estão indo atrás de pérolas. E não é jogador sim. Tá cheio aí, tem milhões de jogadores de 10, 11 anos, mas eles estão indo atrás de talentos fora do comum. Aquele que Deus pôs a mão falou, esse vai ser diferenciado.